Olá, sejam bem-vindos ao Folha e Meia, um podcast para os amantes da boa leitura que inspira pessoas a mudar o mundo. Cada episódio será uma viagem por um livro que marcou gerações e inspirou à mudança. Eu sou o Miguel Ferreira e espero por vocês para me acompanharem nestas viagens e, quem sabe, ajudar a mudar o mundo. Quando Chris Guillebeau se propôs a visitar todos os países do planeta aos 35 anos, nunca imaginou que a maior revelação da sua viagem seria a descoberta de inúmeras pessoas que, como ele, procuravam ultrapassar um desafio que haviam colocado a si próprias. Os desafios eram tão diversos quanto a diversidade humana. A busca pela excelência desportiva ou artística, a luta contra a injustiça, pobreza ou ameaças ambientais, ou apenas viver uma vida diferente. Em todos os lugares, Chris encontrou pessoas comuns que trabalhavam para atingir objetivos extraordinários, aproximando-se cada vez mais dos seus sonhos. Entre estas pessoas, encontrou uma mãe dos subúrbios que perseguia um sonho culinário altamente ambicioso, um DJ que almejava produzir a maior sinfonia do mundo, uma adolescente que se propôs a atravessar o oceano inteiro completamente sozinha, um autodidata a arrasar num curso avançado do MIT, um nerd que se transformou num verdadeiro James Bond e muitas pessoas que deixaram a sua marca em livros de recordes. Quanto mais explorava, mais compreendia que viver a perseguir um sonho é uma forma de ser feliz. Através de centenas de entrevistas com estas pessoas ambiciosas, Chris estudou as motivações delas, os critérios de seleção, o papel assumido por amigos e família e a importância de documentar tudo. Desse estudo, extraiu conselhos preciosos. Chris não esqueceu o lado menos atraente de perseguir os sonhos, como a percepção constante da nossa mortalidade, a luta contra a monotonia e o vazio que fica após atingirmos os nossos objetivos. O que é que acontece após subirmos a montanha, após batermos o recorde, após salvarmos a comunidade em risco? Um livro que nos desafia a tomar o controlo, a dar um sentido à nossa vida, sem nunca nos esquecermos do compromisso que daí vem. A felicidade de perseguir os seus sonhos é um manual de instrução que irá inspirar qualquer leitor, seja qual for a sua idade ou objetivo. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Folha e Meia Podcast. Hoje vamos ao encontro dos sonhos e da felicidade de os perseguir. Convido-vos a embarcar comigo ao encontro do livro A Felicidade de Perseguir os Seus Sonhos, de Chris Guillebeau. A busca da felicidade. Às vezes, a busca da felicidade em si é tramada. Estamos tão focados no destino que queremos atingir, no objetivo longínquo, que nem nos apercebemos da importância de curtir a viagem, de apreciar o quanto a viagem vale a pena. Afinal, a viagem é a verdadeira felicidade, sentida em cada instante e experiência vivida enquanto caminhamos rumo ao destino de felicidade, essa quimera que escolhemos perseguir, esse sonho que resolvemos viver. Cada experiência durante esta viagem torna-nos naquela pessoa que desejamos ser quando embarcamos nela, ou talvez noutra pessoa inesperada, sempre diferente da que começou a viagem. A busca é sem dúvida a grande dádiva da felicidade. Principalmente se assim que atingirmos esse tão belo sítio a que vamos chamar felicidade, conseguirmos perceber que faríamos tudo de novo, embora diferente, porque cada instante é único e irrepetível. E tudo começa num sonho. Aquele sonho que um dia tivemos, em jeito de epifania, ou talvez não, mas que nos deu um novo rumo, um objetivo e uma direção para a nossa vida a partir daquele momento. Porque, na verdade, o grande poder dos sonhos não é só a motivação para chegarmos onde queremos, para mudar o mundo, o nosso e o dos que nos rodeiam. Também é viver os nossos sonhos e, com isso, atingir os objetivos, só possível se envolvermos aqueles que nos vão ajudar a chegar lá. Todas as pessoas a quem queremos muito, mas também aqueles que nem sonham, que estão a ajudar a tornar reais os nossos sonhos. E quando conseguimos chegar a esse sonho cumprido, ainda que a verdadeira felicidade esteja na viagem, acabamos sempre por perceber que o nosso sonho nos ajuda a ligarmos a algo maior que nós,
contribuindo para um mundo melhor. Basta melhorar a nossa vida para que a nossa felicidade contagie os outros e, com isso, o mundo mude também. E como encontramos esse tal sonho? Como percebemos onde está a nossa jornada rumo à felicidade? A vida está cheia de sinais que nos podem trazer um caminho para o nosso sonho, mas temos que começar por nos entendermos a nós próprios, ao que nos faz felizes, ao que nos apaixona verdadeiramente, onde estamos tempo infinito e nem nos apercebemos das horas passarem. Precisamos também de perceber e considerar as nossas capacidades, os nossos talentos, as nossas habilidades, aquelas que fazemos quase sem esforço, naturalmente. São essas habilidades que, em conjunto com o que nos apaixona e nos faz felizes, nos vão ajudar a encontrar o nosso caminho e o nosso sonho e a saber como lá chegar, como atingi-lo. Se precisarmos de inspiração, podemos sempre perguntar a quem de direito. Aqueles que já lá chegaram, já atingiram o seu sonho. O que sentiram? Como encontraram o seu sonho? Como foi a sua viagem? Embora a natureza humana nos diga que provavelmente estas pessoas nos irão fazer transparecer as dificuldades, também é verdade que, ao falarem do seu sonho, o façam com o entusiasmo com que começaram e acabem por falar das inúmeras experiências de vida fantásticas que tiveram pelo caminho e nos contagiem a nós com a sua história, por forma a podermos também viver a nossa história e o nosso sonho inspirados. E mesmo o mais perfeito dos planos é falível e vamos encontrar muitas pedras pelo caminho, com as quais vamos ter que aprender a construir castelos, como dizia Pessoa. É preciso muita paciência, muita persistência e aprender a ser resiliente. Muitos serão os que nos vão apoiar no nosso caminho, mas muitos mais serão os que nos vão criticar, tentar convencer que não fomos feitos para aquele sonho. Faz parte. Mas essa persistência, essa capacidade de resistir ao inesperado, às pedras do caminho, deve prevalecer. Para isso, é preciso correr os riscos necessários. Aqueles dos quais temos medo, o que é normal e saudável, mas que temos que ultrapassar para podermos chegar mais longe. É correr riscos que nos aproximarmos dos nossos objetivos, do nosso sonho. Também é por isso necessário estar aberto à mudança de hábitos, de mentalidade, de ideias e, em último caso, de rumo, quando chegamos à conclusão que o nosso sonho não está de acordo com aquilo que queremos verdadeiramente atingir. A mudança é uma coisa difícil, mas é a mais humana das atividades. Aquela que fazemos todos os dias mesmo sem nos apercebermos. Mas que quando nos é apresentada, resistimos. E uma viagem não é uma viagem se não tiver obstáculos. Mais utópico do que um sonho supostamente inatingível, é uma viagem sem solavancos na estrada. É preciso reconhecer esta realidade e estar atento, para que os obstáculos não esmoreçam o nosso sonho. Não podemos de todo permitir que estes solavancos nos impeçam de atingir o nosso objetivo, ainda que, de frente para eles, nos pareçam impossíveis de ultrapassar. Temos que aprender a distanciar-nos dos obstáculos e perceber como os vamos resolver, que habilidades, que conhecimentos ou que recursos temos disponíveis para os ultrapassar. O importante é ultrapassar o obstáculo, aprender com o possível erro que fez esse obstáculo aparecer no caminho e registar como resolvemos, para que no futuro, perante uma situação parecida, já tenhamos alguma arma para lutar contra esse problema. Mas, tal como disse anteriormente, ninguém é feliz completamente sozinho. E muito menos atinge a felicidade sozinho. Por isso é que é preciso rodear-nos das pessoas que nos podem ajudar a perseguir os nossos sonhos. Seja por associação, as pessoas que têm os mesmos interesses, os sonhos idênticos, seja por terem as habilidades que nos fazem falta para atingir os nossos objetivos e os nossos sonhos. A tribo, na sua forma mais simples, é um grupo de pessoas que luta pelo mesmo objetivo, que já foi a sobrevivência, mas hoje essas tribos lutam por outros interesses, por sonhos que os levam mais longe. Construir relações com pessoas que estão na mesma linha de pensamento que nós, fazer a nossa tribo, criar uma tribo que nos pode ajudar de alguma forma, a chegar mais longe, é imprescindível. Ninguém nasce ensinado, ninguém vai longe sozinho. O provérbio já diz: sozinho vais mais depressa, mas acompanhado vais mais longe. É preciso que essa tribo seja construída em torno de um objetivo comum,
onde todos saem a ganhar, de alguma forma. Porque nem todos queremos o mesmo sonho, mas todos precisamos de ajuda para atingir os nossos sonhos. E o caminho para atingir os nossos sonhos pode ser tumultuoso, sinuoso, difícil e às vezes uma tarefa muito cansativa. Por isso é importante encontrar um equilíbrio entre a procura da felicidade e todos os outros aspectos da nossa vida. Os relacionamentos, a saúde e o bem-estar financeiro não devem ser negligenciados. O propósito de atingir os seus objetivos e viver os seus sonhos é que viva para contar e possa partilhar a sua felicidade com os que o rodeiam. Os heróis que abdicam de tudo para chegar a um sonho são pura ficção. Não são a verdadeira realidade. E, se este tipo de heróis existe, serão com certeza muito sozinhos e provavelmente estarão frustrados. A vida e os sonhos só valem a pena se os pudermos partilhar e viver com aqueles que amamos, usando da estabilidade que nos permite chegar lá. E chegar lá também é celebrar o sucesso. E o sucesso pode e deve ser celebrado. É importante que durante a viagem que nos leva à realização celebremos os sucessos, até os mais pequenos e aparentemente insignificantes. Quando celebramos, a vontade de continuar a fazer o nosso sonho tomar uma forma maior aumenta. E com essa vontade, a energia também sobe. Ao mesmo tempo, celebrar as vitórias permite-nos refletir sobre elas, sobre como vencemos, que obstáculos ultrapassamos e como os fizemos para os ultrapassar. Isto permite-nos crescer e aprender, ao mesmo tempo que nos dá o alento que precisamos para continuar. Importante também é usarmos o nosso sucesso em prol dos outros, inspirando-os com a nossa história. Partilhar o que conseguimos fazer e como o conseguimos fazer é a forma mais simples da nossa história inspirar as pessoas. Inspirar a que elas próprias possam atingir os seus objetivos e os seus sonhos. Assim, fazemos parte da história de outros que nós inspiramos e que vão inspirar outros mais ainda. E quando atingimos os nossos objetivos, realizamos os nossos sonhos, o sentimento de missão cumprida pode transformar-se, passado algum tempo, numa espécie de nostalgia da viagem, de voltar a viver as aventuras que nos permitam chegar onde chegamos. E por que não outra vez? Começar de novo pode ser assombrosamente assustador, mas ao mesmo tempo volta a dar-nos aquela pica de fazer algo novo nascer, construir um novo castelo, um novo sonho que vamos trazer à realidade. Perseguir os nossos sonhos é, na verdade, um caminho sem fim. Acabamos de atingir um sonho e começamos a perseguir outro e por aí adiante. Aconteça o que acontecer, com mais ou menos pedras no caminho, com mais ou menos lutas, com mais ou menos desilusões, acabamos por ter de empreender uma nova viagem, um novo destino. Talvez porque a viagem é ela própria o destino. E tal como se diz na linguagem popular, mais uma fichinha, mais uma voltinha. Porque o carrossel da vida não para. E voltando um bocadinho ao início, a verdadeira felicidade está na busca, não no objetivo ou sonho final. Cada buraco na estrada, cada coisinha simples, cada momento que vivemos com intensidade na viagem é que conta. É que nos pode levar a uma vida inteira de realização. É uma viagem que vale a pena fazer, mesmo que nós não saibamos onde nos vai verdadeiramente levar. Podemos planear e perspectivar o nosso objetivo final, mas provavelmente não sairá exatamente como nos planos, porque a vida se vai encarregar de nos pôr em situações que nos vão levar a sítios completamente diferentes dos que tínhamos idealizado. E ainda bem, porque senão a vida era uma seca. Eu, enquanto leitor deste livro, estou naturalmente enviesado, porque gosto do autor, o Chris Guillebeau, porque gosto muito desta ideia de perseguições. Aliás, se estão a ouvir este podcast, é exatamente porque eu gosto de perseguições e também não sei muito bem onde é que ele me vai levar. E porque é um daqueles livros aos quais se volta de vez em quando para não nos esquecermos de alguns conceitos e reorientarmos as nossas estratégias, os nossos sonhos. E também para termos inspiração nas histórias reais, de pessoas reais que
o livro tem para ilustrar os conceitos, o que aliás também é uma marca pessoal do autor, e está naquela categoria de livros que pode ser lido de várias maneiras. Um só capítulo, dois ou três capítulos que nos interessam naquele momento, ou o livro todo. É, como se diz na gíria popular, à vontade do freguês. Também uma marca pessoal do autor são as caixas de destaque ao longo do livro, quer para reforçar ideias com outras histórias ou com exercícios práticos, para que o leitor possa experimentar coisas ao longo da sua própria jornada. É um livro muito inspirador, que, tendo em conta o slogan deste podcast, Livros que Inspiram, também este pode ajudar a mudar o mundo. Um mundo de quem o lê e dos que o rodeiam quem o lê. Chris Guillebeau, o autor deste livro, define-se a si próprio como escritor, viajante e combatente do status quo. Colabora com diversos média de destaque nos Estados Unidos, como o New York Times, a Business Week, Washington Times, a MSNBC e o Huffington Post. Conseguiu evitar ter um emprego a sério durante toda a sua vida, dedicando-se por inteiro a escrever, a viajar e a mudar o mundo. É um autor altamente inspirador que fundou e geriu durante anos a World Domination Summit, onde muitos oradores partilharam histórias inspiradoras que mudam vidas, e escreveu, para além deste Felicidade de Perseguir os Seus Sonhos, a startup de 100 euros, A Arte do Inconformismo, Born for This, Side Hustle, The Money Tree, 100 Side Hustles e o seu mais recente best-seller, Gonzo Capitalism. Tal como devem ter percebido na intro deste episódio, o autor já viajou por 190 países e percorreu muitas cidades do ZEUA e da Europa a dar palestras e a promover os seus livros. Era quase 1 da manhã quando saí de um avião e entrei, cansado, nas instalações do Aeroporto Internacional de Dakar, no Senegal. Já ali tinha estado algumas vezes, mas demorava sempre algum tempo a adaptar-me. Para onde quer que me virasse, havia sempre alguém a oferecer-se para me ajudar com a bagagem. Eram ofertas de que eu não precisava, pois viajo sempre com pouca coisa, mas é difícil livrar-me-nos daqueles bagageiros persistentes. De repente, dois deles desataram aos gritos um com o outro, e eu sabia qual era o problema. É que aquele que viesse a transportar a minha bagagem habilitava-se à gorjeta. Escolhi um deles ao acaso e segui-o até um pequeno recanto situado numa zona do aeroporto acima da multidão ruidosa, onde havia algumas cadeiras de plástico fixadas ao chão. Aqui está, disse-me ele. Poderá dormir aqui. Olhei para as cadeiras, dei-lhe a gorjeta e instalei-me, preparando-me para o que eu sabia vir a ser uma longa noite. O meu destino final era a minúscula República da Guiné-Bissau, a apenas meia hora de distância de Dakar, mas o voo só partiria às 7 da manhã. O que iria eu fazer durante 6 horas? Eu poderia ter ido para a cidade e procurado um hotel, mas a perspectiva de 3 horas de sono antes da viagem de volta ao aeroporto não se me afigurava propriamente apetecível. O melhor era suportar aquilo até chegar ao meu destino final e aterrar numa cama a sério. Tinha comigo uma garrafa de água, comprada à chegada, e uma de whisky de 100 mililitros, comprada na área das lojas francas do aeroporto de Frankfurt, antes de ter apanhado o voo para a África naquele dia. Era tudo o que eu precisava para algumas horas de sono reparador, juntamente com um cobertor da transportadora aérea. Obrigado, Lufthansa. 4 dias antes, eu passara diante da Grand Central Station, em Manhattan. O meu destino era uma minúscula repartição consular num edifício subalugado das Nações Unidas. A repartição não tinha horário fixado e, por 100 dólares, pagos em dinheiro e sem recibo, foi-me atribuído o visto que eu tentava obter desde vários meses. A viagem levar-me-ia de Nova Iorque a Bissau, via Frankfurt e Dakar. Voltaria alguns dias mais tarde, via Lisboa e Londres. Era simultaneamente uma jornada e uma missão. Mesmo quando nos sentimos exaustos depois de uma viagem que inclui 3 continentes, é difícil dormirmos numa cadeira de plástico na zona de trânsito de um aeroporto da África Ocidental. Tive o cuidado de manter a alça da mala do meu computador portátil enrolada na perna, mas isso não me impediu de acordar de vez em quando, procurado, preocupado com o eventual retorno
dos solícitos bagageiros. Estava eu prestes a adormecer profundamente quando fui assaltado por um enxame de mosquitos que se encarregou de assegurar que eu não conseguiria dormir por muito tempo. Pensei como aquela era uma experiência ridícula. Porque é que, depois de atingir um sucesso considerável na minha carreira, com vários projetos no meu país e uma comunidade mundial de amigos em paragens mais agradáveis, eu me encontrava sentado numa cadeira de plástico à meia da noite no Senegal? Quais eram, afinal, a minha jornada e a minha missão? Comecemos pelo princípio. Fora nesta região do mundo onde tudo começara havia muitos anos. 10 anos antes, eu percorrera a região como ajudante voluntário ao serviço de uma instituição de caridade que atuava na área da medicina. Por tentativas, fui aprendendo a evitar os subornos, bem, exceto no caso dos bagageiros de aeroporto, e a desvencilhar-me em caóticas áreas de chegada de aeroportos como as que encontrei naquela noite. Porquê é que eu tinha ali voltado? Na verdade, o motivo era simples. É que naquela vez a minha missão era diferente. Ao longo da década anterior, eu dedicara grande parte do meu tempo, dinheiro e atenção a visitar todos os países do mundo, cada país de cada região, sem esquecer nenhum. Era o desafio de uma vida que eu levara anos a ponderar antes de finalmente o aceitar como uma busca que eu perseguiria durante o tempo que fosse necessário. Esta missão, levara-me às repúblicas recém-criadas e recém-separadas da antiga União Soviética e a ilhas remotas no Pacífico Sul. Vira o único voo noturno partir sem mim de outra ilha minúscula. Conseguira visitar o Paquistão e a Arábia Saudita sem visto, convencendo, não sei muito bem como, os respectivos serviços de imigração a deixarem-me permanecer naqueles países, e fora deportado de um país que ainda hoje tento esquecer. Ao longo de todo esse tempo, tive muitas noites como esta a que me refiro em Dakar, onde cheguei com o único plano de perseguir a minha viagem, de avião ou no mini autocarro até outro país, daqueles que só são mencionados na comunicação social quando são assolados por alguma guerra civil ou ameaçados de desaparecimento por causa das alterações climáticas. De uma forma estranha e quase masoquista, agradava-me a ideia de voltar ao Senegal. Era como um ciclo que se fechava, um retorno ao início. A minha jornada terminaria em breve, depois de ter visitado mais de 190 países. Porém, ainda não estava terminada. Primeiro, teria de chegar à Guiné-Bissau, o último país que me faltava visitar, situado na África. Se gostou do conteúdo deste episódio, avalie na sua app preferida de podcasts. Se tem uma história para partilhar sobre livros que o inspiraram, envie um e-mail com a sua história para podcasts@folhaemeia.pt. Se sentir à vontade, grave um áudio de até 5 minutos aproximando-se do microfone do seu smartphone e envie-nos também por e-mail. Teremos todo o gosto em partilhar a sua história. Até ao próximo episódio.